Então, bom dia a todos. Estamos dando início à terceira reunião ordinária de 2021 do Conselho Diretor. São 10 horas e 59 minutos. Registro, então, a presença do coordenador do curso de Engenharia de Biotecnologia, o professor Douglas, a coordenadora do curso de Engenharia de Produção, a professora Larissa, do representante docente, o professor Adriano, da vice-representante docente, da vice-representante dos técnicos administrativos de educação, né, a suplente, a Thaís Andrade, e registro a ausência até o momento não justificada da representante discente, Ida Bruna Bar. Podemos passar, então, para o nosso primeiro ponto de pauta. Nós temos hoje 5 pontos de pauta, né? Bom, 3, excetuando o informe que ocorrer. O primeiro diz respeito a declarações ad referendos que eu tive que tomar, visando a celeridade de alguns processos, principalmente no que se refere a editais de eleição e homologação de resultados finais dessas eleições para membros representantes de órgãos colegiados. Especificamente, nesses de hoje, o órgão colegiado, membros para o órgão colegiado do curso de Engenharia de Biotecnologia, e para designar, né, também aprovar o parecer, na verdade, de estágios, convênios de estágios que celebramos e que renovamos com empresas na região, propiciando, assim, aos nossos estudantes novas alternativas de estágio. Então, esses dados de referência se referem a isso, então justifico essa necessidade de celeridade, visto que alguns estudantes, eles precisam, né, desta oficialização da celebração do convênio de estágio para realizar seu estágio. Alguns, inclusive, já estavam estagiando, né, necessitam estagiar, e já temos histórico de início de estágio sem a assinatura, a formalização devida, junto com a empresa, né, a finalização do processo. Então, esse processo começa com a designação de um parecerista para fazer a visita em loco, in situ, no ambiente da empresa, e faz um relato detalhado, bem sucinto, de todas as condições da infraestrutura, né, condições de recursos humanos, e relacionando com as áreas de conhecimento que poderiam estar relacionadas com a oferta desses estágios para toda a UFOB, né? Então, esses convênios não são somente para o centro, o campus de LEM, né, e sim para toda a universidade, estudantes que possam estar disponíveis para estagiar nessas empresas. Então, passamos, então, para a leitura só do primeiro, e aprovamos em bloco, né, os 4 no final. O primeiro, ele ocorre, declaração de referendo de 19 de abril, deixa eu fazer somente a projeção para vocês, para que todos possam acompanhar. Então, aqui nós temos a declaração de referendo de 19 de abril de 2021, né, considerando o relatório favorável da visita técnica para a renovação e celebração de convênio de estágio do servidor Adriano David Monteiro de Barros, né, ele foi designado, né, matrícula CIAP 1316601, designado pela portaria SEMI-LEM-UFOB, número 90, de 7 de abril de 2021, referente ao processo de 3520-003-010-2019-41, de 13 de março de 2019, de convênio de estágio que entre si celebram a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Paulo Almeida Schmidt, nome fantasia da Fazenda Orquídeas. Então, declaro que aprova de referendo ao Conselho Diretor do CM-LEM a aprovação do relatório favorável de visita técnica para renovação e celebração de convênio de estágio que entre si celebram a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Paulo Almeida Schmidt, processo já mencionado anteriormente. Então, assinado em 19 de abril de 2021. Caso queiram ver o relatório, né, do parecerista, nós temos que expor também, né? Então, podemos estar fazendo a projeção. Podem sinalizar no chat que fazemos a projeção também, ao final da leitura das demais declarações. Então, a segunda declaração de referendo foi de 22 de abril de 2021. Então, considerando o edital de chamada pública 001-2021, do processo de eleição para membros do colegiado do curso de bacharelado em Engenharia de Biotecnologia, o biênio 2021-2023, do CM-LEM, 14
de abril de 2021, considerando a errata do edital de chamada pública 001/2021, né, desse mesmo processo, CMLEM, de 20 de abril de 2021, declaro que aprovo a de referendo ao Conselho Diretor deste centro o edital de chamada pública 001/2021, processo de eleição para membros do colegiado do curso de bacharelado em Engenharia de Biotecnologia, biênio 2021-2023, do CMLEM e sua respectiva errata. Então, assinamos em 22 de abril. Da mesma forma, então, coloco à disposição de vocês, podem entrar em contato por mensagem, caso necessitem ver esse edital, mas foi dado, né, bastante divulgação, né, deste edital aí nos meios de comunicação, por e-mail e também via mensagem para todos. A terceira declaração, de 26 de abril, considerando o relatório favorável de visita técnica, outra visita técnica, né, para a renovação de celebração de convênio de estágio da servidora Jamile Ribeiro Lopes, a matrícula CEAP número 1317458, ela foi designada pela portaria CMLEM número 085, de 25 de março de 2021, referente ao processo 23.520, 002, 165, 2021, IFEM 85, de 17 de março de 2021, de convênio de estágio que entre si celebram a Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Magalhães Consultoria Ambiental Eireli. Então, considerando o relatório favorável de visita técnica para a renovação e celebração de convênio de estágio, houve um erro aqui, agora que eu identifico ali, do servidor Adriano David Monteiro de Barros. Na verdade, acredito que esta declaração se refere a Jamile. São duas. Uma da Jamile e outra do Adriano. Não, é isso. Mas o primeiro parágrafo cita o nome da Jamile. O segundo parágrafo cita o nome do Adriano. Para renovação. Ah, tá. Não, é duas empresas. Você colocou na mesma declaração, entendi. Então, tá explicado. Então, na mesma declaração, nós temos, então, o convênio de estágio com a Magalhães Consultoria Ambiental Eireli, né, e nós temos aí a renovação, né, de celebração de convênio de estágio, que foi o relatório emitido pelo Adriano, né, de renovação com a empresa agropecuária Bergoli. O Adriano foi designado novamente pela portaria 086, de 25 de março de 2021. Então, considerando os dois relatórios, caso queiram também ter ciência, né, das instalações e porque os pareceristas emitiram esse parecer favorável, apresentamos para vocês, ainda nessa reunião. Declaro que aprovo de referendo ao Conselho Diretor a aprovação dos relatórios favoráveis de visita técnica para a celebração de convênio de estágio, entre se celebram a UFOB e a Magalhães Consultoria Ambiental Eireli. O processo 23.520, 002165, 2025, né, e a UFOB com a empresa agropecuária Bergoli, por meio do processo 23.520, 002, 090, 2021, IFEM 32. Assinamos aí 26 de abril de 2021. A última declaração de 27 de abril, considerando o edital homologação das inscrições e o resultado final, de 23 de abril, referente ao edital chamada pública 001/2020, do processo de eleição para membros do colegiado do curso de bacharelado em Engenharia de Biotecnologia, biênio 2021-2023, do CMLEM, de 14 de abril de 2021, e a errata de 20 de abril de 2021. Então, declaro que aprova de referendo ao Conselho deste centro o edital homologação das inscrições e resultado final de 23 de abril de 2021, referente ao edital chamada pública, né, já mencionado, do processo de eleição para membros do colegiado do curso de bacharelado em Engenharia de Biotecnologia deste centro, de 14 de abril, e sua errata de 20 de abril. Assinamos aí no dia 27 de abril de 2021. Então, nesse momento, coloco em apreciação por vocês. No chat, caso queiram fazer algum comentário, poderia sim ter convocado umas reuniões extraordinárias, mas os períodos relativos a esses processos foram períodos distintos, então
havendo a necessidade dessas celebrações, né, e da homologação desses editais de chamada pública e também das homologações dos seus resultados, então foi preferível, né, por emitir essas declarações ad referendo ao Conselho, simplesmente por celeridade. Mas poderíamos, assim, né, ter convocado uma reunião extraordinária. Entretanto, diante do horário de todos, muito complicado. Então, coloco aí em apreciação, comentários. O Adriano tá com a mão levantada aí, faz um tempinho. Adriano, por favor. Bom dia, professor Bruno, bom dia a todas e todos. Só queria, Bruno, se poderia você colocar só no documento relacionado a Bergoli, porque, no caso, a renovação está relacionada a Schmidt, tá? A celebração de convênio com a Bergoli e a renovação de convênio com a Schmidt. Eu posso estar enganado, mas é só fazer essa... Sim, aqui, a primeira declaração é com a Schmidt, né? Isso, a Schmidt é com relação à renovação, né? Sim, eu lembro que esse convênio nós celebramos lá em 2018, renovação, trata de fato de renovação. Bem, e aí no outro, é só trocar, porque no outro documento tem renovação, na Bergoli isso. É pela primeira vez. Por isso também eu fiz confusão. Além de estar dois pareceres na mesa, eu fiz uma confusão relativa a isso. Eu acho que foi bem observado. A Aline depois confere. A gente aprova já com essas alterações. Aqui com a Bergoli. Exato. Não, aqui é o C, desculpa. Aqui com a... aqui está renovação, né? Isso, no caso é só mudar. Renovação para Schmidt e essa aí é a celebração do convênio. Só tirar o termo aí. Então podemos aprovar com essas alterações. Exato. Aqui está parecendo que está celebrando. Ok. Mais alguma colocação? Então, coloco em regime de votação, caso todos concordem, discordem, apresentar abstenção, por favor, se manifeste no chat. Então, estão de acordo? Então, aprovado por unanimidade, né, deste conselho. Podemos passar para o ponto 2. Ponto 2 foi necessário devido à necessidade, né, de alterações de planos de ensino e de planos de trabalho que, inicialmente, foram aprovados nos âmbitos dos colegiados, né, referente, no caso, ao plano de ensino, e referendados por este conselho antes do início do semestre letivo especial 1, e também houve necessidade de alterações nos planos de trabalho de dois docentes, a professora Aurisângela Oliveira de Souza e o professor Taídes Tavares dos Santos, que surgiu necessidade de fazer uma breve alteração nos seus planos de trabalho também, que já haviam sido previamente aprovados
no âmbito deste conselho diretor. Em relação ao plano de ensino, nós recebemos o e-mail, né, do colegiado, solicitação de apreciação de planos de ensino retificados, né, para SLE 1, 2021, onde ele encaminha os planos de ensino a serem apreciados e submetidos à aprovação por este conselho, conforme determina a resolução Consune 008/2020. Então, os planos anexos sofreram alteração no cronograma e ou mudança para o modo totalmente remoto, e foram aprovados em reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia de Biotecnologia, ocorrida em 1º de abril de 2021. Então, também tivemos ciência que esta aprovação por parte do colegiado de Engenharia e Biotecnologia teve como embasamento os encaminhamentos da reunião do seu respectivo núcleo docente estruturante. Então, o NDS reuniu e, com a suspensão das atividades letivas presenciais, diante dos altos índices relativos à pandemia, né, a contágio e óbito de Covid, o NDE encaminhou, né, e recomendações em ata para o colegiado. O colegiado, então, fez a aprovação e nos encaminhou para aprovação os planos de ensino destas componentes, né. Então, aqui, eu coloco apenas em processo para que todos tenham ciência dessa aprovação. Caso necessitem abordar, né, algum detalhe, eu passo, então, a palavra para o professor Douglas, né, o coordenador do colegiado, que pode entrar em maiores detalhes em relação a estes planos de ensino. Então, professor Douglas, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Como você já explicou, né, as necessidades de alteração foram elencadas devido a situações já mencionadas. Então, caso algum colega tenha alguma dúvida, eu posso estar explicando com maior detalhe. Em termos gerais, né, a mudança ocorreu em relação à modalidade presencial para totalmente remoto e para alterações no cronograma, que muito provavelmente também estão ligadas para essa alteração da modalidade. Mas, caso queiram fazer apreciação, mais uma vez, também no âmbito deste conselho, né, essa apreciação em detalhes foi feita e aprovada no âmbito do colegiado do curso. No âmbito deste conselho, também podemos fazer a apresentação destes documentos. Entretanto, já enviamos previamente a todos no momento da convocação, a todos vocês. Então, caso tenham identificado algo que gostariam de comentar, né, e queiram abordar em relação a esses planos de ensino, por favor, fiquem à vontade. Foram das disciplinas Bioenergia e Biocombustíveis, Cultura de Células Animais, Operações Unitárias, Recuperação e Purificação de Bioprodutos e Química Ambiental. Os planos de ensino, os quais foram citados anteriormente. Bom, sem mais, então eu coloco já em regime de votação os planos de ensino. Depois passamos para o plano de trabalho. Caso todos concordem com as alterações referentes a estes planos de ensino, por favor, se manifestem no chat também suas discordâncias ou abstenções. Então, aprovado por unanimidade dos presentes, os planos de ensino. Passamos, então, para o outro subitem desse ponto 2B, onde nós temos, né, as alterações dos planos de trabalho da professora Aurizângela Oliveira de Souza e do professor Taídes Tavares dos Santos. Eu faço um adendo neste momento, no momento que eu fiz
o registro dos presentes. Peço até desculpas ao nosso vice-diretor, o professor Thaídes, não fiz o registro do vice-diretor, o professor Thaídes. Aproveito que, neste momento, ele é um dos docentes que fez a sua alteração do plano de trabalho, e passo a palavra para o professor Thaídes, para que ele possa explicar com maiores detalhes, né, as alterações do seu plano de trabalho também, e talvez ele tenha conhecimento também da alteração do plano de trabalho da professora Aurisângela. Por favor, professor Thaídes, fique à vontade, e, mais uma vez, desculpe aí a gafe do não registro. Bom dia. Não, você registrou sim, não tem problema nenhum, tá ótimo. A alteração do plano foi somente de uma disciplina. Eu ia ministrar imunologia, toxicologia e biologia celular, e aí essa disciplina de biologia celular foi passada para a professora Aurisângela, porque uma dos componentes que ela iria ofertar não teve alunos matriculados. E como não tinha mais possibilidade de incluir outra disciplina para que os alunos se matriculassem, e eu tinha, entre aspas, né, esse excesso de carga horária aí, porque eu estava acima do mínimo necessário, né? E para que ela não ficasse abaixo do mínimo, então a gente fez esse acordo. Ela assumiu a disciplina de biologia celular. Então, em relação à alteração do meu plano, foi isso. Em relação ao dela, eu não sei detalhes, se teve alguma outra coisa, né? Talvez o professor Douglas saiba, mas eu não sei se outra coisa além disso foi alterada. Obrigado. Perfeito. Não, explicou, inclusive, também essa relação com o plano dela, né? Em relação à composição das disciplinas. Nós temos aqui, então, em relação às disciplinas, né, o plano do ensino de graduação, né, no item atividade de ensino, do seu plano de trabalho, as duas disciplinas aí atribuídas, né, para a professora Aurisângela, a biotecnologia ambiental e a biologia celular, que antes estava, né, foi aprovado no âmbito desse conselho, seria ministrada pelo professor Thaídes, a biologia celular. Então, totalizando aí 8 horas e 20 minutos de aulas relógio, né? E não foi verificado nenhum tipo de demais alterações nos demais itens, atividade de extensão, atividades administrativas, outras atividades relevantes. Então, basicamente, o professor Thaídes, em sua fala, agora já também justificou a alteração aí do plano seu e do plano da Aurisângela. O plano seu, então, está aqui, o plano do professor Thaídes, imunologia e toxicologia, com a ausência da biologia celular, né? Totalizando, então, aí 8 horas, né, 34 horas relógio. Também não houve nenhum tipo de alteração nos demais itens, né, em relação a atividades complementares, orientação de estudantes, né, atividade de pesquisa e extensão e administrativas. Então, neste momento, coloco, então, em regime de votação também, esses planos de trabalho alterados, retificados, né, dos 2 docentes que nos enviaram. Caso todos concordem, então, se manifesta no chat também suas abstenções ou discordâncias. Então, nós temos aí 5 votos favoráveis, 1 abstenção, também aprovado as alterações do plano de trabalho. Fechando, então, aí o item 2, né, da pauta de hoje. Passamos para o item 3. O item 3 são demandas do nosso núcleo de apoio à pesquisa e extensão, né, ao qual enviou 2 processos da direção. Processo 23520, 002542, 2021-86, e o processo 23520, 002-538, 2021-18, ambos relativos a projetos de pesquisa e projetos de pesquisa para serem cadastrados por os novos docentes empossados, né, no CEMILEM e em exercício, os professores Caio César e o professor Mário Bulhões. Então, passo para o primeiro processo, né, o 2021-86, para apreciação por parte de vocês do parecer do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão do professor Everson. Então, aqui, o processo
anteriormente citado, foi cadastrado em 29 de março de 2021, né, pelo professor Everson, lá no núcleo, lá no NAP. Trata-se de projeto de pesquisa, e onde se detalha o estudo de processos alternativos de produção de etanol primeira geração, baseados em fermentação extrativa com arraste gasoso, modelagem e simulação, do proponente Caio César da Silva Rodrigues. Então, foi cadastrado, e o formulário de cadastramento encontra-se aqui, com o seu título, o seu resumo, palavra-chave, vigência, área, subárea, a área da engenharias e a subárea do processos biotecnológicos. Não foi aprovado e fomentado. É intra-institucional. Colaborador é o professor Thaís Tavares dos Santos. E nós temos, então, o parecer. Então, o parecer de atividades do NAP, em 29 de março de 2021, a natureza proposta de atividade de pesquisa, o título Estudo de Processos Alternativos de Produção de Etanol 1G, primeira geração, baseados em fermentação extrativa com arraste gasoso, modelagem e simulação. Categoria Projeto, o proponente Caio César da Silva Rodrigues. Apresentação. Trata-se de proposta de projeto de pesquisa intitulado Estudo de Processos Alternativos de Produção de Etanol 1G, baseados em fermentação extrativa com arraste gasoso, modelagem e simulação. O proponente descreve, como objetivo de sua proposta, avaliar, por meio de simulações matemáticas, a aplicação conjunta de 3 diferentes estratégias que podem ser utilizadas para minimizar o efeito inibitório frente ao crescimento celular do etanol e seu processo de produção, potencializando, desta forma, a produção de etanol primeira geração. O proponente também destaca que os modelos matemáticos serão representados pelas equações oriundas dos balanços de massa para células, substrato, etanol e massa total, considerando a remoção de etanol e água por arraste gasoso. É descrito que a metodologia das simulações matemáticas para diferentes linhagens de levedura utilizará algoritmos que serão implementados no software Scilab, na versão 6.0.1, e contará com diferentes condições de temperatura, modo de operação e concentração de açúcares fermentescíveis, por meio de parâmetros cinéticos obtidos da literatura. Dentre os objetivos específicos da proposta, destaca-se avaliar os resultados obtidos em termos de produção, produtividade e rendimento em etanol. Comparar os dados com resultados da literatura da área que empregam condições semelhantes às empregadas na indústria. O resultado esperado da proposta se baseia na verificação da possibilidade, por meio de simulações, de melhoria do processo produtivo de etanol convencional. A proposta envolve um docente da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O período de vigência da proposta é de abril de 2021 a março de 2023. Considerações. Parecer. Considerando o exposto na proposta de atividade de pesquisa, este parecer é favorável à sua aprovação. E tem 4 recomendações, não há. Assina, então, o professor Douglas Ferreira e o professor Everson Luiz Lima de Matos, enquanto pareceristas. Responsável pelo núcleo e parecerista. Então, foi encaminhado, né, para a direção. E aí, nesse momento, eu coloco em apreciação por vocês, por este conselho. Caso o professor Thaís, que faz parte da proposta, gostaria de comentar algo também, pode ficar à vontade. Sem comentários. Então, já passamos para o regime de votação dessa proposta, de pesquisa, extremamente válida, para aumentar, né, as nossas ações em pesquisa no centro, principalmente na área relacionada à fermentação, que é a área, né, do professor Caio César. Então, coloco o regime de votação, aprovação do processo. Caso todos concordem, discordem ou apresentem abstenção, por favor, se manifestem.
Eu acho que só faltou mesmo o... Ah, tá. Então, nós temos uma abstenção, 5 votos favoráveis. A abstenção do professor Douglas enquanto parecerista. Então, vamos enviar essa proposta para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para a emissão de seu parecer e esse cadastro, né, desta proposta de pesquisa. Muito importante este cadastro. O segundo processo, referente a propostas de pesquisa do NAP, nós temos aí o processo 23.520.002.538/2021-18, né, cadastrado lá no NAP pelo professor Everson Luiz, tipo de processo para projeto de pesquisa, o assunto detalhado, avaliação da ecoeficiência e análise de fluxo de materiais MFA como ferramenta de apoio à tomada de decisão na melhoria dos processos produtivos, do proponente Mário dos Santos Bulhões. Então, recebemos esse processo, passo aqui para o formulário de cadastro, onde está o título, o resumo, ao qual o núcleo e o seu parecerista emitiu o parecer, as palavras-chave, a vigência de 4 de abril de 2021 a março de 2023, a área é gestão ambiental dos processos produtivos, e a sub-área é produção mais limpa e ecoeficiência. Ele é interinstitucional. O colaborador é o Euclides Santos Bittencourt, da Universidade do Estado da Bahia. Tem aqui o e-mail, o Lattes, link para o currículo Lattes do colaborador. Nós temos aí, então, a proposta do formulário e passamos, então, para o parecer de atividades do NAP. Então, o título e a natureza já foi apresentado, a categoria projeto, o proponente é o Mário dos Santos Bulhões, e a apresentação. Item 2 é a apresentação. A proposta de atividade de pesquisa tem como título Avaliação da Ecoeficiência e Análise de Fluxos de Materiais, MFA, como ferramenta de apoio à tomada de decisão na melhoria dos processos produtivos. Segundo a descrição elaborada pelo proponente, o objetivo da proposta de pesquisa consiste no estudo acerca da origem da geração de resíduos, levando em consideração suas particularidades. Para isso, o autor propõe uma avaliação dos fluxos de processamento das matérias-primas entre os processos produtivos, agrupando-as em classes específicas pela análise de fluxo de massa e a avaliação do impacto ambiental associado ao resíduo gerado em função de sua pegada hídrica, de carbono, CO2, e financeira através da avaliação de ecoeficiência. A proposta, tal como apresentada, contribui para uma compreensão mais clara a respeito dos processos produtivos e, com isso, avaliar quais destes estão impactando o meio ambiente e a lucratividade da empresa. Dessa forma, a proposta pode contribuir para reduzir danos ambientais, danos ambientes, e fazer uso controlado dos recursos naturais. A proposta está atrelada à área de gestão ambiental dos processos produtivos, com vigência de 2 anos e conta com um colaborador externo. Considerações. Parecer. Considerando o exposto na proposta de atividade de pesquisa, este parecer é favorável à sua aprovação. Item 4, recomendações, também não há. Então, já coloco em regime de apreciação aqui o parecer do NAP, assinado pelo professor Everson Luiz Lima de Matos, né, o chefe do núcleo de apoio para a extensão. Em apreciação. Podem fazer algum tipo de comentários, professores relacionados à área da engenharia de produção, professora Larissa, professor Adriano, aqui presentes. Então, bom, não há comentários. Colocamos em regime de votação para aprovação. Caso concordem, discordem ou apresentem abstenções, por favor, se manifestem.
Temos, então, até o momento, 5 votos favoráveis, 6 votos favoráveis, aprovados, então, por unanimidade, a proposta de pesquisa do proponente Mário dos Santos Bulhões. Então, estamos enviando ainda hoje para a Pró-Reitoria, para o devido cadastro e inserção dessa proposta de pesquisa junto às demais que enviamos recentemente. Muito importante esse cadastro, né? Gosto sempre de lembrar, né, a todos, estamos vivendo, somos todos, os docentes, estamos todos em regime de dedicação exclusiva, então, a participação ativa em processos, em projetos, propostas de pesquisa e extensão na universidade é muito importante, né? Não só para a justificativa de nenhum tipo de vínculo de dedicação exclusiva, mas principalmente para propiciar a comunidade estudantil, para o desenvolvimento também das ações de pesquisa e extensão e crescimento, né, do centro, crescimento da universidade como um todo, relacionando de uma forma bem efetiva também com a sociedade, através das propostas de extensão, e desenvolvendo, né, através de, gerando demandas, as propostas de pesquisa, que podem ser muito importantes na região oeste da Bahia. Na verdade, são muito importantes, é uma região ainda relativamente carente de propostas de pesquisa que gerem produtos, né, ou melhoria de processos, né? E essa inovação se faz necessária nessa região que nós estamos. Então, projetos de pesquisa cadastrados pelos professores recém-possados, né, são muito importantes também para o relacionamento desses docentes, para a inserção, né, para a melhor integração destes profissionais, desses pesquisadores, dentro da nossa comunidade interna, do nosso centro, uma vez que eles tomaram posse e entraram em exercício nesse momento complicado de pandemia. Então, esse cadastro mostra a vontade de colaborar, a vontade de gerar produto, de melhorar processo e de interagir não só com a comunidade científica interna da UFOB, mas também externa, né, como temos membros externos aí de algumas propostas, e gerar, inclusive, laços com o setor produtivo, laços com empresas, né, da nossa região, para que possamos mostrar, né, que temos, sim, o interesse de desenvolver a região oeste da Bahia, através também de ações de pesquisa e extensão. Então, dou parabéns aí aos proponentes, né, o professor Caio César, o professor Mário Bulhões, pelas suas propostas, pelos seus cadastros, e esperemos que tenhamos muito mais, que eles tenham êxito na conquista dos seus objetivos nas propostas. O ponto 4, né, podemos passar para o item 4 da proposta, o item 4 da pauta, é o informe. Nós temos alguns informes para dar. O primeiro informe, né, eu gostaria de dar para vocês, que o novo portal da UFOB, o novo site, né, ele está em pleno desenvolvimento, melhora para logo, logo ir ao ar, e todos os dirigentes das unidades, né, acadêmicas, diretores de centro, eles foram convocados, né, ao qual me incluo, a gravar um vídeo de até 1 minuto. Né. Esse vídeo se refere ao relatório de gestão do ano de 2020, onde tivemos que abordar de maneira muito sucinta, por isso houve grande dificuldade de gravar em 60 segundos um resumo de maneira geral, em termos amplos, termos muito gerais, das ações desenvolvidas, né, em nosso centro no ano de 2020. Então, esse vídeo foi gravado dentro da nossa biblioteca. Gostaria de agradecer aqui ao servidor Odenir, né, nosso Odenir Pereira dos Santos, nosso novo TI, e sem ele eu não teria conseguido, né, gravar esse vídeo em 1 minuto. Então, demorando bastante para tentar colocar dentro de 60 segundos, com imagem, com todas as falhas aí, mas ficou bastante interessante, né? O Odenir já fez a edição e facilitou o trabalho do técnico audiovisual do campus de Santa Maria da Vitória, o qual está compilando todos os demais vídeos dos 7 diretores e dados, informações acadêmicas, né, destes centros. Então,
Por isso solicitei de muitos de vocês, né, essas informações em relação ao quantitativo de diplomação, de alunos, né, em número absoluto, de alunos em ativos, né, do NAP, do número de projetos de pesquisa, do número de projetos de extensão cadastrados atualmente. Então, tudo isso será exposto, né, tem que ser exposto no portal da universidade, né, esse portal que está sendo remodelado, está sendo colocado realmente de uma forma muito mais intuitiva e simplificada. Alguns de vocês já tiveram acesso aí à versão prévia do portal. E todos esses dados, né, do nosso centro, os dados mais importantes que se referem à relação institucional com a sociedade, principalmente, né, num exercício até de prestação de contas mesmo, estarão expostos no nosso portal, para que todos tenham ciência e assim possamos justificar nosso trabalho. Por isso a minha fala, após a aprovação hoje, né, dessas novas propostas de pesquisa do professor Mário, do professor Caio, tão importante, né, para a transparência, né, de nossos serviços, né, enquanto docentes em regime de dedicação exclusiva, né, e também tão importantes para o registro dos técnicos administrativos da educação, que também, né, podem propor ações de extensão, como já tivemos no nosso centro, a servidora Aline, né, Aline Schmidt, e a servidora Thais, também propondo, encabeçando, coordenando ações de extensão. Então, quanto mais ações tivermos, não somente ações de extensão de pesquisa, mas também ações sociais, como tivemos aí a doação de cestas básicas em um momento atípico, né, de pandemia, e dentro das cestas, onde tínhamos um produto gerado por um outro projeto de extensão, que foi o gel antisséptico, né, que ajudou na prevenção dos nossos estudantes mais vulneráveis, né, mais socioeconomicamente vulneráveis. Então, isso é muito importante. Então, eu deixo aqui este informe, né, dessa gravação desse vídeo, e provavelmente essa política continuará nos próximos anos. Então, é muito importante que nós vamos desenvolver essas ações cada vez mais, né, dentro do nosso centro. Um segundo informe, eu gostaria de parabenizar o professor Adriano David Monteiro de Barros. Ele foi eleito, né, membro suplente para o comitê da bacia, para representar o FOB, né, na suplência, né, para o comitê da bacia hidrográfica do São Francisco. Haviam 3 candidatos, no processo eleitoral haviam 3 candidatos, e o professor Adriano foi eleito em segundo. Então, o mais votado foi eleito o membro titular, né, e o segundo mais votado foi eleito o membro suplente, né. Então, foi enviado um formulário eletrônico para todos os membros do Consune, né, contendo a relação dos candidatos interessados, para indicação dos representantes da UFOB para participação no processo eleitoral de renovação dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, né, CBHSF. Então, para a gestão 2021-2025. Então, tem o número do processo, é o 23.1520.02707, barra 2021, traço 10, para quem quiser consultar, né. Então, todos os membros do Consune tiveram que fazer a indicação de 2 candidatos, né, e, como eu disse anteriormente, o maior número de indicações seria eleito titular, e o segundo mais votado seria eleito suplente. O professor Adriano, do nosso centro, se dispôs e foi eleito o membro suplente dentre os 3 candidatos. Então, parabéns ao professor Adriano, que possa representar bem não só a UFOB aí, neste comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, tão importante, mas também é um representante direto, né, do nosso centro aí, neste processo. Um outro informe que ocorreu agora, dia 26 e dia 27, né, o segundo encontro virtual de coordenadores de curso de graduação. Então, depois eu passo as palavras para os coordenadores, podem se aprofundar mais neste informe. A comissão de matrícula do CEMILEN, já em um outro informe, instituída, coordenada pela Eliane Oliveira dos Santos, por Tauana, nossa administradora, e pelos docentes, né, também recém-postados, nossos novos servidores, aí o professor Caio, o professor Mário, e também a servidora Alana, né, são 5 integrantes da comissão, estão em profunda análise documental, né, estão dos estudantes que se inscreveram
que foram pré-selecionados pelo SISU para ajudar nessa análise documental de toda a UFOB. Há pendências documentais, essas pendências estão sendo já publicadas no site, né, para que estudantes possam sanar as pendências e efetivar a sua matrícula em nossa universidade. Recebemos também das categorias docente, das categorias dos técnicos administrativos, né, as contribuições para a minuta, né, do nosso regimento interno, faltando apenas as contribuições dos discentes. Então, em contato com a estudante, representante estudantil aqui nesse conselho, e da Bruna, ela passou por um problema de saúde relativo à Covid-19 em sua família, e pediu prorrogação para o envio dessas contribuições, né? Então, estaremos dando aí mais 8 dias para a categoria estudantil, porque é muito importante nós pautarmos neste conselho este ponto na minuta do regimento interno, com as contribuições das 3 categorias, né, para que cada um desses representantes, né, o professor Adriano, a estudante Ida e a Juliana, estou citando somente os titulares representantes, né, mas as 3 representações possam fazer as apresentações mais aprofundadas, com maiores detalhes, de suas contribuições para a minuta desse regimento interno. Havendo, então, necessidade de adequações, adequamos no âmbito deste conselho e esperemos que possamos aprovar em breve e enviar para as câmaras que irão apreciar para aprovação no âmbito do CONSUNE, do Conselho Superior. Então, somente isso, né, de informe, mas informo para vocês também que estou participando, enquanto um dos 2 diretores, né, eu e o professor Tony, diretor do campus Lapa, de uma comissão para a escrita da minuta da política da assistência estudantil da universidade. Essa minuta ainda terá que ser apreciada em 2 câmaras do CONSUNE, provavelmente a Câmara de Normas e Recursos e a de Ensino, talvez a de Gestão e Governança. As 2 das câmaras, ela passará certamente. Estamos aí acelerando com essas reuniões que estão frequentes e nos debruçando em documentos institucionais para que possamos construir uma minuta mais justa, né, possível, né, para que dê amparo aos estudantes socioeconomicamente mais vulneráveis de nossa universidade, né, e facilite os trâmites dentro dos editais, né, facilite a celeridade, né, dos editais, para que esses auxílios, né, estudantis sejam sempre implementados, sejam sempre garantidos aos estudantes e apresentados de forma justa. Então, passo, inclusive, também a palavra, caso queira depois apresentar um informe ou comentar sobre esse informe, também para a Thaís, né, Andrade, que está aqui presente hoje, outro membro suplente do representante dos técnicos administrativos, visto que ela trabalha diretamente aí na assistência estudantil com serviço social aí no nosso campus. Então, bom, então eu deixo vocês livres. Eu normalmente costumo passar em costume horário, costumo falar por último. Hoje quebrei o protocolo, falei primeiro os informes. Deixo vocês livres aí para levantarem a mão e apresentar os informes de vocês ou fazer os comentários, caso queiram fazer comentários em relação a algum dos informes que eu citei nesse momento. Por favor, fiquem à vontade. Então, desculpa, 12, levantou a mão primeiro, professor Douglas, depois Thaís, depois Thaídes, correto? Então, professor Douglas, com a palavra. Obrigado, professor. Só reforçar que, de acordo com a portaria 91 emitida pelo Centro, né, os colegiados de curso já enviaram, na data do dia 25, o planejamento semestre letivo especial, que foi realizado, né, atendendo às designações dos discentes de ambos os cursos e da representante discente no conselho diretor, para não haver, né, depois de todo o planejamento, alterações como estavam acontecendo. E aí trazer uma informação bem importante, que embora, na verdade, o planejamento a gente busca atender ao máximo o nosso discente, né, nós queremos, a gente sempre vem falando, eu acho que nunca é demais a gente reforçar, a gente pretende, né, com esse planejamento, atender o máximo discente possível, né, e poder dar celeridade, então, na formação dos nossos discentes.
E no encontro de coordenadores foi apresentado pelo Dayton e pelo Darlan, da Secretaria Acadêmica, um link de um site que eles estão criando, na verdade já está bastante adiantado, que foi apresentado à direção em dezembro do ano passado. E aí eles comentaram que cabe à direção discutir e poder liberar esse link. E aí o que foi apresentado foi que esse link ele traz uma vantagem muito grande para os coordenadores de curso estarem realizando o planejamento. Então eu vim aqui solicitar, né, que a gente possa, então, se for do entendimento da direção, estar discutindo aqui no conselho, ou a direção, né, talvez não precisa nem de trazer esse ponto para o conselho, mas pode estar liberando esse link para os acessos colegiados, porque o nosso planejamento ele envolveu a abertura de histórico escolar por histórico escolar, de conferência de componente por componente. Então, eu até comentei no encontro de coordenadores, possivelmente é fadado ao erro, porque é um trabalho descomunal, né? Acho que ninguém consegue fazer isso de forma eficiente ou mais eficiente do que os softwares e os computadores. Eles estão aí para isso. Essa ferramenta que foi criada, né, por esse grupo de trabalho aí, ela veio a orientar e a ajudar. Então, é uma ferramenta que, se a gente, por exemplo, já tivesse tido contato com ela nesse planejamento, teria ajudado a gente muito. Então, eu só venho reforçar aí, se for do entendimento, né, que cabe à direção, conforme foi explicado, se for do entendimento que vai trazer benefícios ao centro, que seja, então, disponibilizado para os colegiados, ou talvez também até para todos os docentes do campus. Por quê? Porque até a professora Adma comentou, a nossa pró-reitora de graduação, e que essa ferramenta ela vai orientar muito o orientador à atividade de orientação acadêmica, porque o orientador acadêmico vai ter acesso a quais os componentes que o aluno está devendo, que não está integralizado o curso, então quais são as prioridades que ele deve se matricular no próximo semestre. Então, realmente é uma ferramenta fantástica que, infelizmente, né, o nosso SIGA foi muito criticado, sempre é muito criticado, o nosso SIGA não consegue fazer, o nosso SIGA não consegue emitir esse tipo de relatório. Do que eu me lembro, era somente esses informes, pessoal. Muito obrigado. Perfeito a colocação, professor Douglas. Esse encontro é muito importante, muito necessário. Eu participei desse encontro no primeiro dia, substituindo o professor Felipe, que estava com problema de Covid também na família. E as pautas, os temas, são todos relacionados às nossas atividades fins. Temos que procurar, sim, sempre ter essa visão de gestão, né, que facilita o objetivo da nossa atividade fim, que é aproximar o máximo possível os nossos estudantes da diplomação e da regularização das suas matrizes curriculares. Esse link, provavelmente, foi passado para a coordenação de ensino, né, a atribuição da coordenação de ensino, esse trato com os docentes, e dos colegiados, os tratos com os discentes, a distribuição de cargos docentes da coordenação de ensino. Eu vou verificar, mas como todos souberam, se estou dezembro, passamos um período muito conturbado, né, passamos de troca do nosso antigo coordenador de ensino, o professor Alex, né, e a indicação do professor Felipe só veio em fevereiro devido a uma série de dificuldades quanto aos trâmites, também devido ao período de férias, à mudança de ano. Caso haja esse envio desse link e nós não repassamos para a coordenação de ensino, ou a coordenação de ensino não repassou para os colegiados, isso vai ter que ser levantado, vamos levantar agora, agradeço aí a sua colocação, e urgentemente temos que passar. Em relação ao sistema SIG, ele precisa e carece de uma atualização muito cara, realmente, você citou bem, o sistema SIG, ele poderia ser muito melhor utilizado, caso todas as suas funcionalidades fossem disponíveis, mas não é. Então, em vários encontros das direções com o professor Jacques, já batemos sempre na mesma tecla, e os recursos para essa atualização, né, realmente são altos, então estão em discussão aí, e essas dificuldades técnicas aí também junto ao UFRN, a ProTIC vem tentando sanar sempre, e espero que esse sistema SIG seja implementado aí, atualizado com todas as suas facilidades, porque realmente esse trabalho descomunal que o professor Douglas citou, de analisar um a um, histórico por histórico, isso realmente, na era que nós estamos, né, com o sistema que nós temos, ele não deveria ocorrer, deveria apenas, num clicar de 2, 3 botões, processos seguidos, termos os dados
né, dos discentes, os dados de diplomação, todos os demais dados na palma da mão, né, principalmente os coordenadores de curso, os coordenadores de ensino. Então, esse encontro é muito importante, porque reuniu todos os coordenadores de ensino, todos os coordenadores de curso, numa missão conjunta e tentar otimizar todo tipo de trabalho que vai melhorar a nossa atividade fim, né, dentro da universidade. Então, é muito importante esse encontro. Mas eu vou verificar esse link. O professor, só fazer uma retificação, que foi passado para a gente que esse link, ele está de autonomia da direção e não da coordenadoria de ensino. Foi passado que foi realizada uma reunião com os diretores e cabe à direção, não à coordenadoria de ensino. É isso. Da direção. Tá? É isso, como eu disse, a reunião foi em dezembro, e se isso ocorreu, foi passado de imediato para a coordenação de ensino, que estava em dezembro. Mas houve essa nossa mudança interna, abrupta na coordenação de ensino, de dezembro para janeiro. Então, provavelmente, o professor Alex não tem encaminhado ou estava em processo de migração para outra universidade. É isso que nós vamos verificar. Porque se isso ocorreu, o nosso coordenador de ensino também era vice-diretor, e ele tinha acesso a tudo, exatamente a todo o e-mail que eu encaminho, todo e-mail que eu recebo, ele é passado também para o vice-diretor. Assim, o professor Thaís está aqui nesse momento, pode comprovar, né? Então, nós temos sempre esse compartilhamento, direção, vice-direção, porque no momento de necessidade de substituição, ele tem que saber. Então, provavelmente, o professor Alex sabia desse link e esse trâmite de mudança para outra universidade possa ter prejudicado. Vou buscar saber desse momento, porque isso não poderia ter ocorrido. Bom, assim, em seguida, Thaís, depois a Adriano, ou Thaís, ou Adriano, Thaís, perdi a ordem agora. Oi, professor, bom dia. Eu fiquei em segundo aí. É um informe rápido, é só para colocar que hoje é o dia de votação das escolhas dos representantes técnico-administrativos de educação no CONSUNE. Temos excelentes candidatos de todos os campi e também da reitoria. Nosso campus tem o estimado Adilson, que se colocou para representar os tais no CONSUNE. Então, é uma voz também no campus, não só da nossa categoria no CONSUNE. Então, esse é meu informe. Obrigada. Perfeito. Ótimo informe, Thaís. Realmente, esses assentos no CONSUNE, eles não podem estar vagos, né? Não podem estar em vacância nesse momento onde a voz de cada categoria tem que se fazer valer, né, em defesa da universidade. Então, quanto mais vozes ativas, melhor. Isso, e só complementando que, né, as vagas para os tais são 8, 4 titular, 4 suplente, nós tivemos 10 candidatos. Então, foi um quantitativo bom, né, comparado com eleições anteriores, que não tinha nem o preenchimento dessas vagas. Então, a gente está na expectativa hoje, solicitando os profissionais, mobilizando para essa votação, porque também há muita abstenção, né, nesses processos eleitorais, infelizmente. Então, parabéns pela disposição, né, dos técnicos administrativos da educação se dispondo a participar. Aí eu faço, novamente, um apelo para os nossos docentes no centro, né, que possam também estar disponíveis a ocupar o assento da representação docente no CONSUNE. Até então, nós tivemos que ter prorrogação, né, do edital de representante docente no CONSUNE, porque nenhum docente ainda se dispôs a participar. Então, já faço novamente uma provocação aos docentes para que, caso possam encontrar um momento de encaixar em sua agenda, essa representação é muito importante. Passo a palavra, então, agora para o Adriano. Por favor, professor Adriano. Obrigado, Bruno. Só para informar que na próxima semana, né, nós teremos a apreciação de mais um documento importante, né, no que concerne as nossas atividades enquanto docentes, que é o Regulamento de Orientação Acadêmica dos Discentes do Centro. Né? Então, já foi enviado o documento para apreciação dos docentes, já com alguns comentários, e aí faremos na próxima quinta-feira a reunião para apreciar esse documento. Obrigado. Ok, perfeito. Em seguida, estava o professor Thaís. Informe? Ou ele disse, não tem informe? Ou quer fazer algum comentário sobre algum informe? Fique à vontade. Ele fez um comentário aqui, se a UFOB se cogita utilizar o SEI, como outras universidades federais já utilizam, como exemplo, a UNB. Se você quer explicar um pouco para a gente, Thaís, fica à vontade. Tá com problema de conexão na internet, nesse momento, limitado. Pede para deixar para outro momento.
né? Mas eu até então, no momento, estou respondendo a pergunta, eu nunca escutei, né, entre essas conversas entre os diretores com as pró-reitorias e a reitoria, do nome de utilizar uma outra plataforma em substituição ao SIG, do nome de uma outra plataforma, né? Já escutei propostas de mudar a plataforma, mas nenhum nome de outra plataforma. Bom, então passamos para o outro ponto de pauta. Alguém mais tem informe ou comentário sobre os informes? Passamos para o que ocorrer, caso não tenha. Então, alguém a colocar algo? Bom, então eu só tenho a reforçar, né, que foi prorrogado, né, Thaís, por favor, Thaís. Eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Tá. Então, foi prorrogado o edital de chamamento para representação docente no Consune, né, e onde o professor, a comissão já fez a divulgação, né, do edital, e esperemos que possamos estar com esta cadeira num Conselho Superior ativa, que já foi muito bem representada pelo professor Pedro, a suplente a professora Alana, depois representada, falo na última gestão da universidade, né, na última gestão da reitoria, foi representada pela professora Aurisângela, ainda com a suplência da professora Alana, e agora temos uma nova oportunidade, né? Então, em vários momentos, esses representantes docentes no Consune que eu citei tiveram excelentes participações, que ajudaram a definir, inclusive, caminhos para toda a universidade, como o calendário acadêmico, né, bem discutido no início do ano. Então, são, às vezes, vozes, né, que representam os interesses não só dos professores do campus LEM, mas dos professores como um todo. E essas vozes são muito necessárias para a defesa, né, e a melhor explicação, né, de trâmites referentes à categoria docente, ainda mais nesse momento de pandemia, de ensino remoto que nós vivemos. Então, acredito sempre que os comentários né, centro, né, dentro do centro, dentro da categoria docente, são importantes, lógico que são. Nós temos também o diretor do centro, né, como porta-voz no Consune, mas não há nada mais direto, nada melhor do que esta comunicação direta da representação docente do centro, dos seus centros, com o Conselho Superior da Universidade, né? Então, facilita, encurta os caminhos, né? As discussões são ditas e os temas são abordados com mais propriedade, né, por esses representantes docentes, como funcionou muito bem com o professor Pedro, a professora Aurisângela e a professora Alana, nessa última gestão da reitoria. Então, faço somente esse apelo aí, dentro do que ocorrer, porque ainda vai ocorrer esse processo eleitoral aí, né, dentro do centro. Alguém mais? Um comentário? Eu tenho um comentário. Falou em processo eleitoral, lembrei do processo eleitoral para a chamada de novos membros do colegiado de engenharia de produção, faz parte dessa comissão. Hoje a gente vai divulgar a homologação das inscrições e até o dia 4 de maio a gente divulga o resultado final, né, desses novos componentes do colegiado, com a demanda apresentada pela coordenação do curso. Perfeito. Então, novas oportunidades surgindo também para membros exercerem essa representação dentro dos órgãos colegiados, né? Então, também ocorrerá esse processo seletivo aí. Então, se não tem mais alguém, então podemos finalizar a reunião às 12h04. Damos por finalizada a reunião ordinária, terceira reunião ordinária do Conselho Diretor deste centro nesse ano de 2021. Desejo um bom almoço a todos, né, pelo tardar da hora, 12h04, e uma ótima tarde de trabalho, né, que possamos estar todos aí sempre firmes e fortes, e saúde e paz, muita saúde a todos, se cuidem, ainda o vírus em nossa região oeste apenas está aumentando o contágio, segundo os dados do GT Covid. Um abraço a todos.